sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai ver aqui um pouco sobre a arte barroca. O barroco ele aconteceu tanto na Europa como aqui no Brasil, mas em períodos diferentes. Eu vou procurar ser bastante simples para vocês, resumindo de uma forma simples para vocês o barroco europeu hoje, tá certo? Vou fazer um resuminho aqui antes de apresentar para vocês o conteúdo que nós vamos ver. Em que época que aconteceu o barroco na Europa? Ele se predominou no século XVII, finalzinho do XVI, mas se predominou no século XVII, em um momento em que começaram a surgir novas religiões. Qual era a religião primeira e predominante? O cristianismo, o catolicismo. Nesse momento começam a aparecer outras religiões e o catolicismo acaba perdendo um pouco dos seus fiéis para outras religiões. O que aconteceu? A igreja tentou resgatar seus fiéis de volta para as igrejas. Então começaram a construir igrejas imensas, grandes, muito atrativas, muito chamativas, para atrair de volta os fiéis que estavam indo para outras religiões. Então nós vamos ver igrejas aqui completamente exageradas, tanto na arquitetura como na decoração. Agora, o que vamos ver na pintura? Na pintura é um pouco diferente. Na pintura vamos ver diversos tipos de tema. Temas de pessoas simples no seu cotidiano, temas de pessoas luxuosas, ricas no seu cotidiano e temas religiosos também. Ou seja, desde o cotidiano de classes A, B, C, D aos temas religiosos, certo? Mas vai prevalecer em todos esses temas na pintura a dramaticidade, o exagero. Onde isso? Na expressão facial, pessoas demonstrando muita emoção, muito sentimento, ora muita alegria, ora muita tristeza, ora muito espanto, ora muito susto, tudo muito exagerado. A arte barroca, ela é exagerada por natureza, tá certo? E vamos ver um contraste claro e escuro também. É como se fosse uma imagem teatral. Imagina você sentada em uma plateia assistindo a uma peça teatral. A luz, tá tudo escuro, e a luz vai direcionar onde? Na cena principal do palco. Assim é a pintura barroco, exagerada, dramática e com esse contraste claro e escuro, iluminando exatamente onde é para nós olharmos, tá bom? Então é isso que nós vamos ver aqui na arte barroca europeia. Origem, Roma, como eu disse para vocês, finalzinho do século XVI e se firmou no século XVII, pouco influente em países protestantes, emoção sobre a razão, ou seja, era muita emoção, muita dramaticidade, extraordinária iluminação. O que é isso? É esse contraste claro e escuro. Aqui um exemplo de uma pintura barroca, disso que eu estou explicando para vocês, Ronda Noturna. Aqui a gente vê um grupo de pessoas. Observem o contraste claro e escuro que eu falo para vocês. A iluminação vai direto em cima, principalmente dos rostos das pessoas. E elas se encontram em uma posição como se estivessem dialogando, como se estivessem acontecendo ali uma cena teatral, alguma coisa, dá a impressão que a gente até tenta adivinhar o que é que elas estão conversando. Outro exemplo de Caravaggio, Vocação de São Mateus, extraordinária iluminação, contraste claro e escuro. A luz é direcionada onde novamente? Onde tem o rosto das pessoas, onde o artista quer que nós olhemos. Então aqui é escuro, aqui é claro, bem contraditório. A dramaticidade, a impressão que a gente tem do diálogo, da conversa, de uma cena teatral. E cenas, como eu falei, tanto do cotidiano, aqui de uma ronda noturna de uma cidade, Vocação de São Mateus, uma cena religiosa, também de Caravaggio,
um dos principais artistas do barroco europeu, Caravaggio. Aqui temos uma outra imagem, contraste, claro e escuro, dramaticidade presente. A luz diagonal, o que quer dizer? A luz ilumina normalmente nesse sentido, na diagonal, atravessando o quadro. Aqui, claro, escuro, dramaticidade presente, uma cena do cotidiano de uma mulher. Cena do cotidiano, grande luminosidade. Aqui, outro artista, Velázquez, cena do cotidiano, como eu estou mostrando para vocês, cenas do cotidiano da classe mais simples à classe mais luxuosa. Mas são cenas corriqueiras, do dia a dia. Ninguém está ali fazendo pose para retrato, não. Estão vivendo a sua rotina, o seu dia a dia, e o artista registra exatamente isso. Contraste, claro, escuro, e a dramaticidade, como se algo tivesse acontecendo. Rembrandt, a lição de anatomia, contraste, claro, escuro, dramaticidade presente. Estão vendo, pessoal? As características se repetem, independente do tema, seja ele do cotidiano, de uma pessoa simples, de uma pessoa de uma nobreza, seja de uma aula de anatomia, seja de uma cena religiosa, sempre vai ter essa expressão dramática, o espanto, ou a tristeza, o medo, a alegria, mas tem a dramaticidade, que lembra uma cena teatral. Agora vamos para a arquitetura e a escultura. Como eu falei, foi um momento em que as igrejas estavam reconquistando seus fiéis, estavam partindo para outras religiões. Então o catolicismo construiu igrejas imensas, muito atrativas, muito luxuosas, completamente exageradas no seu interior pela sua decoração. Aqui temos o baldaquino de São Pedro, uma igreja em Roma. Baldaquino significa esse altar aqui. É como se fosse um segundo altar dentro da igreja. Observem aqui o excesso de decoração, tá? Então é isso que predomina na igreja barroca. Olha ela por fora aqui. Muitos detalhes, muitas riquezas em detalhes. Aqui as esculturas seguindo as características da pintura, muito dramática, interpretando alguma cena teatral. Tá bom, pessoal? Isso então é o barroco europeu. A arquitetura nós vamos ver barroco nas igrejas, na pintura cenas do cotidiano com muita dramaticidade, muito exagero, e na escultura também, como se estivessem aqui dialogando, conversando entre eles. Certo? Próxima aula, vamos ver o barroco aqui no Brasil. Quais são as características que mantém do barroco europeu e o que muda no contexto histórico brasileiro. Espero que tenham compreendido, que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.